Olá pessoal, meu nome é André Mendes, eu tenho 44 anos e tenho 28 anos de experiência no segmento dos magnéticos. Esse ano eu tive o prazer, o privilégio e até mesmo a honra de conhecer a multinacional japonesa chamada Kenkopato. E em todo o seu portfólio de produtos, que são mais de 180, nós temos uma tecnologia que é simplesmente maravilhosa. Ok? Eu vou explicar um pouco hoje sobre essa tecnologia. Esse aqui é o aparelho, ele é chamado de Kenkobio. São 5 bobinas que tem nesse aparelho e quando a energia elétrica passa por essas bobinas, gera um ciclo 60 vezes por segundo, norte-sul, 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 norte-sul. Ok? Isso, quando entra em contato com o nosso organismo, começa a fazer algumas maravilhas. Vamos lá. O nosso organismo, ele tem hormônios e tem minerais. E todos os hormônios e todos os minerais são altamente magnetizáveis. Então, quando ele entra em contato com essa tecnologia, ele consegue ativar todos os minerais e todos os hormônios. Então, isso faz com que o nosso organismo tenha uma capacidade melhorada de resposta a esses ativos, que são os minerais e são os hormônios. Ok? Por outro lado, o nosso sangue também tem uma parte metálica, ok? Essa parte metálica é chamada de ferro sérico. 0,04% do sangue é composto por ferro. Quando essa parte metálica entra em contato também com o Kenkobio, o que acontece? Há uma ativação da circulação sanguínea. E quando essa circulação começa a ser ativada, começa a aumentar a oxigenação do sangue, ok? E nós sabemos que um sangue oxigenado, tecido oxigenado, célula com oxigênio, é uma célula saudável, é um tecido saudável e, por fim, um organismo saudável. Os clientes que têm adquirido as nossas tecnologias nos dão depoimentos significativos de melhora no controle da pressão arterial, no aumento da circulação sanguínea, no alívio de dores, na diminuição da taxa de glicemia também. São depoimentos dos usuários do nosso produto, da nossa tecnologia chamada de Kenkobio. Então além disso, o aparelho também, ele aquece. Então ele faz uma termoterapia. Então você imagina, uma pessoa que tem dor, geralmente a dor é gerada por uma inflamação. Uma inflamação geralmente é gerada por uma acidificação. E a acidificação é gerada quando falta oxigênio no local. Então, quando eu devolvo a capacidade de oxigênio para o local, eu simplesmente diminuo ou mesmo elimino essa taxa de acidificação, eu diminuo a inflamação e, consequentemente, eu consigo um alívio imediato das dores lá na ponta. Ok? Nós temos feito, nessas nossas andanças aí pelo Brasil, várias demonstrações. E nós temos tido um feedback muito importante em relativo à dor. Por exemplo, quando nós chegamos na casa de um cliente, ele tem dor, nós pedimos para ele mensurar a dor de 0 a 10. Aí ele mensura que a dor dele está ali entre 5, 6, 7. E aí nós colocamos o Kenkobio em cima da onde ele tem a dor, deixamos agir ali por 25 minutos. E em 25 minutos ele vai levar aproximadamente 90 mil agulhadas de acupuntura, eletronicamente falando, é claro. Então você imagine o quanto de ativação de sangue no local vai haver. Isso, consequentemente, traz um alívio imediato da dor. E isso é o que os nossos clientes têm nos dito aí em todas as demonstrações que nós fazemos com esse tipo de teste. E não é diferente na pressão alta, na diabetes, tudo isso tem tido um grande resultado. Nós não podemos prometer, tá? O aparelho não é um aparelho médico, ok? Mas os clientes que nos diz e nos reporta, nos dá esse feedback dessa melhoria que eles têm, principalmente nessas 3 patologias. Por que é importante ter uma boa circulação sanguínea? Porque você precisa ter oxigenação. Segundo um prêmio Nobel de Medicina, o Dr. Otto Hendrik Warburg, médico alemão, que nasceu em 1881. Em 1931 ele ganhou um prêmio Nobel de Medicina. Por quê? Porque ele descobriu as 2 causas primárias do câncer
e das doenças cardiovasculares. Quais são? Primeiro é a acidificação do organismo, ou seja, quando o organismo se torna ácido. E segundo é a hipóxia. O que vem a ser a hipóxia? Nada mais é do que a falta de oxigênio dentro da célula. Ele foi mais além ainda, ok? Ele inventou um aparelho chamado manômetro que tinha a capacidade de medir a quantidade de oxigênio que tinha dentro de uma célula. Ele descobriu o seguinte: uma célula com 25% menos oxigênio, depois de 48 horas, já é uma célula cancerígena. Isso é uma escolha da célula, tá? Porque quando ela está no meio acidificado, ou ela morre ou ela se muta. E quando ela se muta, ela deixa de queimar oxigênio, ou seja, ela passa a funcionar de forma anaeróbica, queimando só a glicose. Quando o ambiente está acidificado e a célula passa a queimar a glicose, ela se mutou. Ou seja, então isso pode gerar um tumor, que pode ser benigno, pode ser maligno, e uma outra loteria que depende de alguns outros fatores. Mas o fato é que se você aumentar a sua circulação sanguínea, você vai consequentemente aumentar a oxigenação de todo o seu organismo, os tecidos, as células, e consequentemente você vai fazer uma prevenção eficaz contra esse problema gravíssimo que é a mutação das células dentro do nosso organismo.